Fala pessoal, eu sou o João Pedro do programa Conexão Brasil. Hoje estamos aqui na praia, vamos fazer um pouquinho diferente a nossa programação. E eu estou com a doutora Anne Levi, que ela é dermatologista e vai dar dicas de dermatologia para vocês, né? Dicas de verão sobre cuidados com a pele, não é isso, doutora Anne? Exatamente, vamos falar sobre as dicas e os cuidados com a pele nessa estação do ano. Com certeza, doutora Anne, seja bem-vinda ao programa Obrigada. Conexão Brasil mais uma vez. Tá? E, doutora Anne, eu queria saber de você, vamos começar com umas perguntas, né, sobre isso, cuidados, né, dicas. Quais os principais cuidados a serem tomados na praia no que diz respeito ao horário e ao uso do filtro solar adequadamente? Então, primeira coisa, a gente tem que se atentar com o horário da exposição solar, porque das 10 às 16 horas é o pico do ultravioleta B, que é o sol que é mais perigoso, digamos assim, de causar queimaduras solares, aquela vermelhidão intensa e muitas vezes até bolhas. Então, preferir os horários mais cedo, antes das 10 ou após as 16 horas. Quanto ao uso do protetor solar, é imprescindível que a gente faça uma escolha adequada, porque hoje tem muitas opções no mercado, né? O que a gente preconiza aqui pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é que o filtro seja no mínimo fator 30, mas assim, como a gente aplica normalmente menos do que a quantidade necessária, escolher um filtro de fator mais alto, né? Ou que tenha escrito ali esporte, um filtro 50, 60, é um filtro mais adequado principalmente para os fototipos mais claros, a pele mais clarinha e principalmente dos níveis de radiação ultravioleta que tem em cada cidade. Perfeito. E agora, doutora Anne, e no dia nublado também precisa de filtro solar? Precisa sim. Um dia nublado, ele tem ali entre 50% e 80% de radiação ultravioleta passando. A gente costuma falar que se tá claro, tá sol. Então todo cuidado é pouco. E é importante frisar que mesmo que você esteja embaixo, por exemplo, da barraca, tanto a luz solar quanto principalmente a areia da praia vão refletir a radiação. E aí você acha que tá protegido embaixo ali da barraca, mas não tá. A gente vê até assim queimadura em dias nublados. A pessoa que fica durante um longo tempo de exposição e acaba esquecendo, né? Ah, tá nublado, esquecendo de reaplicar o protetor solar. Então é importante falar que mesmo embaixo da barraca, mesmo que você esteja assim numa sombrinha ali na praia, vai queimar a pele. Então todo cuidado é pouco. E tem muita gente que fala, não, vamos pra praia, fica embaixo da barraca, não vai acontecer nada não, nem precisa, né? Exatamente. E doutora Anne, quanto tempo a pessoa tem que reaplicar ali o protetor solar? O ideal é que se reaplique o filtro a cada 2 horas pelo menos, ou quando você molhar ou suar. Então, por exemplo, vai dar um mergulho no mar, tem que depois secar um pouquinho a pele para tirar principalmente o sal da água do mar, que pode potencializar essa queimadura, e reaplicar o seu protetor solar. Ou se você suar ou sentir que o filtro está saindo, está derretendo, precisa fazer a reaplicação. Normalmente a gente diz que a cada 2 horas. É importante também frisar que aquele númerozinho do protetor solar, né, normalmente 30, 50, ele é o filtro UVB. Então essa é a proteção, é o tempo que você pode ficar exposto, multiplicado pelo número de minutos em que você vai queimar a sua pele se estiver exposto sem protetor. Então vamos supor, eu, que tenho uma pele muito clara, se eu ficar 10 minutos ali exposta no sol, sem protetor solar, eu vou fazer uma queimadura. Eu vou ficar bem vermelha, dependendo aí da hora, principalmente no horário de pico de exposição, né, meio-dia, que é o pico do UVB. Mais forte. Então, se eu multiplicar por um filtro, por exemplo, 50, né? Eu multiplico os 10 pelos 50. E aí eu vou dar em minutos o tempo que eu poderia ficar ali no sol sem o risco de me queimar. Isso vai depender da cor de pele, vai depender também da quantidade de filtro solar que a gente aplica, porque a quantidade é importante também para a gente falar a respeito da reaplicação. Porque um filtro 30, ele é 30 se ele for aplicado numa quantidade generosa. Aquela quantidade mesmo formando um filme protetor, quase a ponto de ficar branco. Então você não pode considerar um filtro solar 30 ou 50 se você aplicar aquém da quantidade que deveria ter sido aplicada ali naquela pele. Entendi, mas o ideal é deixar assim, meio claro? Sim, sim. O ideal é deixar uma camada espessa mesmo, uma camada grossa de protetor solar para dizer que ele está protegendo. Por isso que muita gente fala, eu passei filtro e não adiantou. Você provavelmente... A pessoa passa ali tentando já não aparecer, né? Aí não adianta. Provavelmente deu uma sujada ali na pele e passou menos do que deveria aplicar. Existem filtros solares hoje que têm uma alta resistência à água, então que você precisa aplicar com uma periodicidade menor. Os filtros que têm um pouquinho mais de óleo ou que estão escrito esporte, eles são mais adequados para a praia e não aqueles filtros muito leves.
Então, esses que são resistentes à água, tem que ter a mesma quantidade de tempo? Como é que funciona? A gente normalmente indica para a praia os filtros um pouquinho mais oleosos, por isso que a gente precisa escolher os filtros que têm alta resistência à água, para que você mergulhe e sue e ele não vá sair completamente. Entendi. Existem também os filtros em bastão, que são indicados, por exemplo, para os surfistas, para as crianças, porque é mais fácil de reaplicar. Existe o bastão incolor, que tem alta resistência à água, e o bastão com cor, que também é bom para você ver se aplicou no local certo. Os surfistas antigamente utilizavam ali a pasta d'água, né, que fazia uma barreira física de proteção. Hoje em dia existem os filtros em bastão, que são super resistentes e é fácil de você reaplicar. Existem os filtros físicos, que vão fazer como se fosse uma barreira ali, né, uma barreira mesmo à luz solar. Esses filtros são à base de óxido de zinco, de dióxido de titânio, dióxido de ferro, e eles vão fazer uma barreira de proteção. São filtros bons para os surfistas, por exemplo. Normalmente vendem ali nos bastões que eles vão aplicar no rosto ao longo ali do dia. Sim, e doutora Anne, também eu queria saber, por exemplo, se a pessoa vai sair de casa, né, já sabe que vai para a praia, ela já tem que passar o protetor em casa? O ideal é aplicar pelo menos 30 minutos antes de sair de casa, né? Para que dê tempo de você absorver aquele filtro, já que na maioria das vezes é um filtro químico. Então você não pode aplicar e ir direto para o mar. Você aplica antes de sair de casa para ficar mais prático, chega na praia, já está protegido e aí obedece ali esse tempo de 2 horas de reaplicação. Então sim, aplica antes de sair de casa, né? Até para você não aplicar já exposto ao sol, deixar seu protetor solar ali, né, exposto ao calor. Sim, o ideal é esse. E agora, doutora Anne, sobre os bronzeadores, o que você tem para falar sobre isso? É saudável? Faz bem? Então, assim, os bronzeadores, eles podem até ser utilizados com muita cautela, porque hoje a gente tem no mercado alguns bronzeadores que até já vêm com filtro ultravioleta, né? Mas são filtros baixos, número 8, número 15. Então, o ideal é que você faça um bronzeamento sem essas substâncias e que você faça aquele bronzeamento gradativo utilizando um protetor solar. Pode ser um protetor 30 e que você vá para o sol já com o protetor. E com o tempo, a sua melanina vai sendo produzida ao longo dos dias em que você for bronzeando de uma maneira mais saudável. Você vai pegar aquele bronze, mas de uma maneira saudável e protegida, porque os bronzeadores, eles podem sim, se forem utilizados de forma inadequada, dar queimaduras graves e até bolhas na pele, né? Antigamente, a gente não tinha esse cuidado com a proteção solar e as pessoas faziam queimadura com vários tipos de óleo, passavam até Coca-Cola na pele, né? Então, assim, Coca-Cola é para beber, não é para passar na pele, né? Então, eu não indico o uso dos bronzeadores nem das câmaras de luz artificial para fazer o bronzeamento. Eu indico que faça o uso, sim, dos protetores solares e de modo gradativo você vá pegando aquela corzinha. Isso é muito mais saudável e seguro. Agora, doutora Anne, sobre os alimentos, né? Existem alimentos que favorecem, né, para você pegar sol e tem outros também que não favorecem. Pode dizer sobre isso, o que os alimentos favorecem, Sim. É bom? Existem alguns alimentos, principalmente à base de beta-caroteno, né, que é um precursor da vitamina A, que vão potencializar esse bronzeado. Então essa é também uma outra dica para quem quer ali pegar o bronze durante o verão, mas de modo seguro e saudável. Se você incrementar sua alimentação com os legumes, que tem a coloração mais alaranjada, como é o caso ali do mamão, até da beterraba, né, que tem aquela cor arroxeada, também da cenoura. Tem alguns alimentos que podem potencializar ali o bronzeado seguro e eficaz através do beta-caroteno, que vão ajudar a proteger a pele e incrementar esse bronze. E agora, tem os alimentos que também que não ajudam, você não pode fazer... Na verdade, é super importante deixar essa dica aqui, porque durante o verão é muito comum aparecer nos consultórios médicos de dermatologia as fitofotodermatites. O que significa isso? A fitofotodermatite é uma queimadura através das substâncias de frutas cítricas, principalmente o limão. Então, é importante que se evite, por exemplo, a gente vai fazer ali um peixe, vai fazer ali uma caipirinha e vai espremer o limão. Tem que lavar muito bem a mão e não só com água, mas com sabão para retirar essa substância cáustica que em contato com a luz do sol vai queimar a pele. Então é muito comum nas mãos, no abdômen, porque quando você espreme a fruta, aquele sumo ele voa e ele fica principalmente aqui, ó. Quem nunca teve uma queimadura por limão?
Já teve muita? Então isso é super importante, gente, fica ligado, não pode espremer limão no sol e nem espremer o limão e ir direto pro sol, tem que lavar bem a mão, senão vai queimar, vai ficar vermelho, pode dar bolha e vai ficar pigmentado, então é a mancha que surge aí no verão, é super comum, tá? Essa é uma dica importante. Verdade. Muita gente traz, né, no verão, as pessoas vêm com família, trazem alimentos, né, que tem os alimentos da praia também. Tem alguns alimentos que assim não podem ser ingeridos na praia? Tem os alimentos que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Os alimentos vendidos, principalmente que estão ali expostos ao sol, é importante a gente ter cuidado, porque podem de qualquer forma estar contaminados com bactérias, né? Como é o caso da Escherichia coli, da salmonela, que podem dar gastroenterite nessa época do ano. Então, tanto o armazenamento com os alimentos, quanto o que você vai comer. Ovos são propensos a infecções, a dar infecções por contaminação, né? Quando expostos ao calor. A maionese, que a gente sabe também, então cuidado com a maionese, né? Aquela maionese que fica ali exposta e tal, no churrasco, tem que estar armazenada de uma forma, principalmente ali no gelo, enfim, e aí só tira na hora que vai comer. Então é importante cuidado com a intoxicação alimentar nessa época do ano. E aquele camarãozinho que vem naquela bandejinha? Você não sabe, principalmente o camarão, né, que é um fruto do mar, ele tem que estar bem acondicionado. Então é importante eu não indicaria, porque de qualquer forma, ele pode estar ali rolando já durante vários dias e exposto ao sol. Então, eu também não indico que faça uso desses alimentos, né, na praia. Então, é importante que você leve o seu alimento acondicionado no isopor, com gelinho, é sempre mais seguro. É isso aí, pessoal, tá vendo? Vai trazer aquele alimento que dá fome, né, na praia, todo mundo sabe, né? Então, armazena bem, traz lá no isoporzinho, né? Tem aquelas bolsas térmicas também que ajudam, né? Bolsa térmica, gelo seco, tudo que puder ajudar aí a condicionar bem os alimentos para evitar as intoxicações e as contaminações. Com certeza. Agora vamos falar sobre cabelos, né? É preciso ter cuidados? Também, durante o período do verão, os cabelos sofrem muito com o vento, com o sol, com a poluição, com essa exposição prolongada, né? Hoje existem diversos sprays que têm filtro de proteção ultravioleta para o cabelo, né? E além de você se proteger com essas substâncias, você pode se proteger com as barreiras, né? Boné, uso de um bom chapéu, né? Para evitar radiação, principalmente aqui no couro cabeludo. Direta, porque é um local em que a gente não se atenta, mas que muitas vezes a gente vê que no verão a cabeça fica descamando, acha até que tá com caspa. É verdade. E muitas vezes foi o sol que pegou ali, né, no couro cabeludo e tá descamando. Importante também falar sobre a proteção das orelhas, né? É um local que, principalmente nos homens que não tem o cabelo protegendo, precisa passar protetor solar nas orelhas. Também. Senão ficam vermelhas e descamando. Pescoço, tudo ali, né? Botar em tudo. Tudo, colo, principalmente onde pega mais sol com a incidência vertical, né? Como são as superfícies ósseas. Então, ombro, nariz, couro cabeludo, lábio inferior, tudo isso a gente tem que ter com todas essas áreas uma proteção muito mais adequada, porque pegam através da incidência vertical a radiação solar e podem ser mais propensos a queimar. Então é importante também falar sobre a proteção labial, né? Tem que usar um filtro de proteção labial, normalmente em bastão, né? Em stick, é importante reaplicar. Sim. Doutora Ana, cuidados com lábios, né? Olhos. Óculos de sol de boa qualidade, né? A pessoa precisa usar um óculos bom. Tem que ser aquele óculos também que tampa tudo. Como é que funciona? O ideal é que o óculos também, essa é uma dica bem importante, o óculos seja comprado em ótica, com testes de filtro ultravioleta. Por quê? Porque quando você está exposto à radiação e exposto à claridade, normalmente a nossa pupila ela tende a fechar, né, para proteger do sol. E quando você coloca um óculos escuros, a pupila ela abre. E com isso, se você tem um óculos que está protegendo ali com filtro, a pupila está aberta e a barreira de proteção do ultravioleta vai proteger os olhos da claridade, né, até de catarata e de danos solares. Se você usa um óculos que não foi comprado com a devida especificação, é pior do que se você tivesse sem óculos escuros. Caramba. Por quê? Porque a sua pupila vai estar dilatada pelo escuro ali que o óculos vai proporcionar. Sim. E o filtro não vai ser feito através do óculos correto, né? Então, a incidência da radiação vai penetrar no seu olho sem o filtro e imaginem o dano que isso pode causar.
Então Com tem certeza. que ter um óculos bom, que seja mesmo um óculos com proteção ultravioleta, senão é pior do que se você não utilizar os óculos. Tá vendo, pessoal? Você que compra aquele óculos ali no camelô, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente?